Será que o Bitcoin vai continuar subindo em 2026 ou essa alta que a gente viu esse ano já foi a última do bull market? Essa é uma pergunta que eu vejo muitos investidores fazendo nesse momento atual de mercado e por isso que a gente nesse vídeo vai explorar exatamente a resposta que não está muito ligada ao halving, mas sim aos ciclos de liquidez global, algo que eu já trouxe aqui no canal anteriormente. Hoje a gente vai abordar com dados se existe a possibilidade de termos o ciclo estendido no Bitcoin, ou seja, se aquele padrão de 4 anos que nós vimos anteriormente vai ser quebrado e o ciclo de alta do Bitcoin vai se estender por mais tempo, ou se nós vamos ter aí algum tipo de fator, algum tipo de catalisador que inverta essa estrutura de ciclo e faça o surgimento aí de um novo bear market. E obviamente vamos abordar como é que você pode se posicionar nesse tipo de estrutura de mercado antes de fato do bear market começar e você ficar preso lá no topo. E a narrativa comum hoje é de fato aquela visão de um ciclo de 4 em 4 anos, e isso tem sido plantado ou tem sido veiculado na internet, no mercado em si, principalmente porque deriva desse conceito de que o halving seria o principal catalisador da estrutura de ciclo que existe no Bitcoin hoje. Como o halving, que é basicamente quando a emissão de Bitcoins é cortada pela metade, ocorre há aproximadamente 4 anos, né? São 210 mil blocos e obviamente esses blocos na rede do Bitcoin eles variam de tempo, mas daí aproximadamente 4 anos muita gente acabou relacionando esses ciclos, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês, que todas as vezes que nós temos esses cortes na política monetária do Bitcoin, nós temos aí a chegada de um novo ciclo que é baseado, né? Que é basicamente balizado pela estrutura de halving, e nesse momento nós já estamos aqui em 2025, né? Nós já passamos pelo halving de 2024 e o próximo halving do Bitcoin seria aí em 2028. Essa é uma ideia comum que muita gente ainda possui de que o halving seria o principal motor de formatação do ciclo do Bitcoin, mas a verdade é que os dados, principalmente dados on-chain, mostram que o halving sozinho ele não explica essa estrutura de formatação de ciclo, porque no final das contas o halving do Bitcoin não aumenta a escassez do Bitcoin, tá? Não significa por conta da emissão ser menor ao longo do tempo, que existem menos Bitcoins à disposição. Na verdade, não, né? O halving, por mais que ele reduza a emissão de Bitcoins, continua tendo mais Bitcoins sendo emitidos e o Bitcoin possui sim inflação. Então, muito cuidado quando as pessoas falam o halving é o que causa a deflação do Bitcoin. O Bitcoin é deflacionário. Não, o Bitcoin ele é inflacionário. E para você ir além dessa compreensão, uma das formas de entender a quantidade de Bitcoin em circulação é através das reservas em exchange. E aí você pode falar, tudo bem, Cauê, as reservas de exchange estiveram caindo aí. E sim, você está certo. Desde 2022, quando nós fizemos ali mais ou menos um topo, pode-se assim dizer, na quantidade de reservas de exchange, nós temos uma queda nessa quantidade de Bitcoin que está disponível nas exchanges. E aí você vai ter pensado, bom, se as reservas das exchanges estão caindo, significa que tem menos capital à circulação, que tem menos Bitcoins em circulação no mercado. Bom, isso é só uma meia verdade. Se você pensar na quantidade de Bitcoin que está em circulação por meio aqui das reservas de exchange, tudo bem, pode ser que nós temos menos Bitcoins nas reservas de exchange e, portanto, menos Bitcoins à disposição. Entretanto, você precisa lembrar que o Bitcoin ele sobe de preço, então o preço dele ele varia. Se você basicamente pegar as reservas de exchange denominadas em dólar, ou seja, não mais na quantidade de Bitcoin que está dentro dessas plataformas, mas sim o valor desses Bitcoins dentro dessa plataforma, você pode ver que de 2022 para cá a gente já ultrapassa aí os 360 bilhões de dólares e lá em 2022 era bem menor, né? Então no topo de 2021 nós estávamos falando aí de basicamente 220 bilhões de dólares, então hoje existem aí mais de 140 bilhões de dólares a mais em circulação nas exchanges. Então eu te pergunto novamente, será que a quantidade de capital à disposição para negociar no Bitcoin tem ficado menor ou maior? A verdade é que tem ficado maior. Existe mais capital à disposição para negociar porque o valor desse Bitcoin ele é maior.
E aí agora você deve estar se perguntando, tá bom, Cauê, você disse aí que o halving não marca a estrutura do ciclo, que essa escassez do Bitcoin ela não é necessariamente o que marca a formatação do ciclo para saber se vai ser estendido ou não, e então o que faz essa formatação desse ciclo, o que causa essa estrutura de alocação aqui no tempo que tem mais ou menos aí 4 a 5 anos? Bom, a verdade está do lado da demanda, né? Então quando você entende demanda por ativos financeiros, você está falando de que em determinado momento na história os investidores vão ter interesse em alocar o seu capital. E esse interesse de alocação de capital, ele funciona por meio de ciclo, né? E justamente nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, nós estamos vendo aí justamente o ciclo de liquidez e o ciclo de alocação em ativos. É basicamente o mesmo ciclo, tá? Só que você vai olhar aqui de um lado na perspectiva de asset allocation, ou seja, alocação de ativos, e nesse segundo lado você vai olhar basicamente na estrutura de liquidez. Então, no momento onde nós temos liquidez crescente, o primeiro tipo de ativo que tende a se beneficiar é justamente ações, né? Porque esse período aqui é chamado de risk on, tá? Então, vocês podem ver que eu vou botar mais ou menos aqui uma linha, porque tanto aqui do lado esquerdo quanto aqui do lado direito são a mesma coisa, tá? Só são formas diferentes de ver. Então, no início desse período de risk on, ou seja, quando a liquidez está crescendo, você vai ter aí um cenário mais favorável, né? Então, eu tenho até aqui, ó, calma, é um cenário mais de calma em relação àquilo que é a estrutura de precificação, principalmente de ações e também aí de perspectiva de risco. Como o Bitcoin ele tende a ser enxergado ainda bastante como um ativo de risco, ou seja, é um ativo tem uma série de investidores que estão mais pela especulação de preço e não pelos fundamentos do Bitcoin, ele acaba tendo aqui uma vantagem muito similar àquilo que é as ações, né? Mas no momento que nós atingimos aí a estrutura final, ou seja, o ponto final do ciclo, a estrutura de liquidez tende a reduzir, né? E aí você vai ter um cenário onde o cash é aquele que mais se beneficia. Por quê? Porque basicamente você vai ter um cenário onde ativos, né, que têm volatilidade caem, reduzem a liquidez nesses ativos e você possuir cash, você possuir dinheiro em mãos tende a ser mais benéfico. Então a alocação de ativos tende a fluir para cash, porque no final das contas você vai ter aí o preço de ações, você vai ter preço de ativos em queda. Inclusive, esse é uma das estratégias que você pode adotar numa estrutura de ciclo também no Bitcoin, caso você queira negociar os ciclos do Bitcoin, é justamente mover a sua exposição ao longo do ciclo. E esse é um período chamado de risk-off, né? Esse período de risk-off dentro do ciclo de liquidez é aquele que a gente entende como o bear market, né? Que é basicamente aquele período onde a especulação, né, que você pode ver, ó, a especulação está em queda e aí você vai ter um período que vai chegando à turbulência, que eu acho que vocês conseguem ler aqui, ó, que vai chegando na turbulência. Nesse período de turbulência, geralmente títulos públicos tendem a ser ali os ativos que fornecem a maior demanda, porque as pessoas, aqui eu estou olhando do mercado tradicional, tá? Eu estou olhando no mercado como um todo. Esses investidores, principalmente institucionais, tendem a fluir de cash, então eles estavam lá posicionados em ações e commodities e a gente tem visto, por exemplo, o ouro subindo bastante, então isso é um reflexo, né? Isso aqui é algo que sinaliza bastante que nós estamos mais ou menos por aqui, porque inclusive o ouro está subindo bastante e é um dos períodos onde commodities tende a ter esse fluxo de alocação de capital mais intenso. Depois, né, do mercado virar, o ciclo de liquidez, né, reduzir e após um período de alocação em cash, tende a ter aí um fluxo de alocação em títulos públicos, porque muitos institucionais gostam de manter a sua rentabilidade de alguma forma, mesmo num cenário de baixa, e aí acaba fluindo para títulos públicos que pagam uma taxa de juros ali, e você pode inclusive também repetir novamente. Existem estratégias que você pode fazer com o Bitcoin para, no eventual final de ciclo de alta, você fazer exatamente o que é feito no mercado tradicional, só que utilizando a economia on-chain, ou seja, utilizando ativos digitais. Inclusive, deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ver um pouco mais sobre essa perspectiva de como se preparar para o bear market e também que tipos de
alocações e que tipos de estratégias de investimento a gente pode fazer nesse fluxo do ciclo de alocação de ativos, né? Como eu expliquei para vocês, existe um ciclo de alocação e esse ciclo de alocação ele está diretamente relacionado ao ciclo de liquidez. E obviamente não vale a pena a gente falar sobre o ciclo de liquidez sem entender onde é que a gente está nesse ciclo de liquidez. Uma das formas da gente entender o ciclo de liquidez em si é entendendo a política monetária por detrás aí dos vários bancos centrais que existem no planeta. Hoje, poucos bancos centrais estão no formato mais restritivo de subida de juros, né? Nós vamos ter aqui Japão, nós vamos ter Taiwan e Brasil, mas basicamente todos os outros bancos centrais ao redor do planeta estão num formato de corte de taxa de juros, e eu já citei anteriormente, inclusive citei no vídeo dessa semana, caso você não tenha visto, essa queda de preços, a gente já estava rastreando ela e já sabia que isso poderia continuar caindo lá no início da semana. Eu vou deixar um card aqui em cima para você, caso você não tenha visto esse último vídeo aqui do canal, mas essa perspectiva de corte de juros, ela tende a beneficiar o ciclo de liquidez, porque quanto menor os juros, maior a possibilidade de expansão de crédito, e quanto mais expande o crédito dentro da economia, maior você vai ter agregados monetários subindo, ou seja, mais dinheiro em circulação, que aumenta a estrutura de liquidez global. E eu estou falando aqui global porque nós estamos vendo vários bancos centrais ao redor do planeta. Inclusive, você pode perceber aqui que nós estamos tendo aí mais de 83% dos bancos centrais ao redor do planeta num formato de acomodação financeira, né? Ou seja, eles estão afrouxando a estrutura de liquidez, e isso cresceu aqui desde 2022. Qual foi a última vez que nós tivemos o inverso, né? Que é basicamente bancos centrais ao redor do planeta contraindo a liquidez? Foi exatamente em 2022, como você pode ver aqui no gráfico, ó. E basicamente nós tínhamos um cenário de liquidez mais restrita. Esse é o tipo de liquidez mais estrutural. Não significa que a liquidez não possa ser impactada em termos de curto prazo. Mas fica aí até o final do vídeo que daqui a pouco eu vou te mostrar qual é a diferença entre esses choques de liquidez estruturais, que levam meses para serem executados, e esses choques de liquidez pontuais que acontecem ali em termos de semanas ou alguns dias até. E esse gráfico aqui, ele vai te dar uma visão muito clara sobre o ciclo de liquidez atual, onde é que nós estamos nesse ciclo de liquidez, e o ciclo de liquidez médio desde 1970. Então, olha só, aqui nós não estamos falando de um conjunto de dados dentro do universo do Bitcoin, tá? Eu estou falando de um conjunto de dados que se estende desde a década de 70. E por que desde a década de 70? Talvez, se você já estiver no mercado há mais tempo, você vai saber que a partir da década de 70 nós temos o início da economia fiduciária, e é importante entender esses ciclos de liquidez a partir do início da economia fiduciária, quando o ouro deixou de lastrear ali o papel moeda e nós tivemos aí um papel moeda baseado na política monetária que esses bancos centrais fazem. Nesse momento, nós já estamos bem aqui, tá? Então, o ciclo atual de 2025 é esse ciclo, esse gráfico aqui laranja, e em preto nós temos a média aí de 1970 até 2025. Geralmente, nós vamos ter aqui a inversão do ciclo, né? Que seria basicamente o final do ciclo de baixa e o início do ciclo de alta em zero, e você aqui, a partir do ponto zero, você tem 35 meses de alta e cerca de 30 meses de queda. Essa é basicamente a estrutura de liquidez que tem sido feita, né, que tem ocorrido desde 1970 até agora, e como vocês podem ver, nós já estamos aí no 30º, já passamos do 30º mês. Isso significa que dentro da estrutura de liquidez global, na média histórica de 1970 até agora, nós só temos aí cerca de 5 a 6 meses de continuação média histórica desse ciclo de expansão de liquidez global. E, obviamente, se esse ciclo de liquidez global está chegando num estágio limite, o que poderia causar essa possível reversão de liquidez? O que iria causar a estrutura de liquidez crescente passar a ser decrescente? Ou seja, nós temos aí um cenário de contração de liquidez. Um dos pontos é justamente a inflação de preço lá nos Estados Unidos, e aqui vocês estão vendo o Core CPI, que é uma métrica bastante utilizada pelo Fed, não é a mais utilizada por eles, mas também é utilizada, e uma relação entre 1974 e 1982, né? Aqui um paralelo que mostra justamente que nós tivemos uma primeira montanha de inflação, né? Uma primeira subida de inflação de preços que aconteceu justamente ali entre 2022, aliás, entre 2021 e 2022, que foi justamente esse período onde o Federal Reserve esteve aí contraindo a sua liquidez, que é justamente o período onde
a subida de inflação precisou ser contida e justamente o Federal Reserve contraiu a sua liquidez. O que pode acontecer agora em 2026 para 2027? Nós temos outro período de subida inflacionária que vai ser justamente derivada dessa subida de liquidez que nós estamos tendo agora. Como eu já mostrei anteriormente aqui no canal, quem já está acompanhando sabe disso, nós relatamos aqui o último corte de juros do Federal Reserve. Eu vou deixar o vídeo aqui onde eu explico justamente o que o Fed fez. A subida nas taxas de desemprego podem forçar o Fed ter uma política monetária mais acomodativa agora, né, nesse momento e nos próximos meses de 2025, mas essa injeção de liquidez, esse cenário de juros mais baixo pode fazer com que em 2026, em algum momento de 2026, não estou dizendo que já é no dia 1º de janeiro, mas em algum momento de 2026, nós temos aí uma subida, uma reaceleração na inflação de preço lá nos Estados Unidos, e isso vai forçar com que o Fed tenha o mesmo tipo de padrão de política monetária que teve lá em 2022. E isso é algo que foi executado lá naquele período, né? Aqui você está vendo o crescimento do Fed Liquidity, né? Que é a liquidez do Fed, do Federal Reserve. Em 2022, ela contraiu bastante e desde o final de 2022, ela vem numa tendência de crescimento, né? Por mais que não tão grande, mas sim de crescimento. E o que é expectável para 2026 é que em algum momento aqui de 2026, ela comece a contrair justamente derivada desses fatores que eu citei para vocês. Essa contração de liquidez, voltem aí naquela parte daquele gráfico onde eu mostro o ciclo de liquidez em relação ao ciclo de alocação em ativos. Redução de liquidez vai fazer com que boa parte do fluxo de capital que está fluindo para o Bitcoin saia e vá ficar posicionado em cash no primeiro momento e depois em títulos públicos num segundo momento. E além da própria estrutura de liquidez contraindo nesse possível período que pode ocorrer no próximo ano, nós também temos riscos geopolíticos que acabam impactando. Aqui eu trouxe um tweet que eu fiz ontem, aqui no dia 25 de setembro, que mostra justamente uma reunião ali que o secretário da Defesa lá dos Estados Unidos fez, convocando aí todos os generais, almirantes do Exército, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais, Marinha, Força Espacial, etc. Isso foi reportado aqui pelo Washington Post e uma das coisas que ficou curiosa é que basicamente nem mesmo os generais sabem para que é esse tipo de reunião e muito se começou a especular que seria justamente um cenário onde os Estados Unidos estaria prevendo entrar dentro de um conflito armado em breve e já está montando ali essa estrutura de segurança nacional nesse momento. Inclusive foi esse tipo de movimento que fez com que nós tivemos um risk-off, né? Tivemos aí um choque de liquidez momentâneo nas últimas horas, nos últimos dias no Bitcoin. Essa queda que a gente teve aí no Bitcoin foi muito derivado dessa perspectiva de liquidez momentânea e inclusive é importante até comentar a diferença entre nós termos uma liquidez sistêmica e uma liquidez imediata, né? Choques de liquidez sistêmicas e choque de liquidez imediata. Aqui em 2020, por exemplo, nós tivemos um choque de liquidez imediata, que é basicamente quando nós temos um cenário onde um catalisador externo ao Bitcoin, um catalisador externo à estrutura financeira, né, às políticas monetárias, acaba atingindo a rede. Nesse caso de 2020, vocês sabem muito bem que foi um catalisador que não está relacionado à economia, mas sim uma questão sanitária, e isso fez com que o Bitcoin caísse de forma significativa, e eu prevejo que caso nós tenhamos outro tipo de choque de liquidez imediata, o Bitcoin tende também a ter esse tipo de performance em queda. Por quê? Porque basicamente as pessoas correm para negociar, as pessoas correm para ter caixa, né? Correm para ter dinheiro em posse e não em ativos por conta da volatilidade daquele período, e isso faz com que nós tenhamos um choque de liquidez imediata. Esse choque de liquidez imediata, ele é diferente dos choques de liquidez contínua aqui, de choques de liquidez sistêmico, que é aquilo que eu já mostrei para vocês em dois gráficos, né? Tanto no gráfico de alocação de ativos e na liquidez, no ciclo de liquidez e também ali naquele período da liquidez do Federal Reserve. Em 2022, nós tivemos um cenário de contração de liquidez causado justamente pela subida nas taxas de inflação de preço lá nos Estados Unidos, e essa é um choque de liquidez sistêmico. Dentro de um período de choque de liquidez sistêmico, aí sim nós temos um período prolongado de queda, e obviamente esse choque de liquidez sistêmico eu estou falando dentro de um cenário de contração de liquidez global, que eu já falei para vocês que acontece e costuma acontecer justamente
após o crescimento da liquidez. O mercado funciona em ciclos e ele vai em processos de expansão e depois contração. Expansão e contração. E nós já estamos nos últimos momentos possíveis aí, né? Não vou dizer já que é agora, mas que existe uma probabilidade muito grande de nos próximos meses nós atingirmos o limite desse ciclo de expansão. E após esse ciclo de expansão, nós vamos ter um ciclo de contração. Entretanto, é importante saber que existe a possibilidade de você se situar, se balizar dentro da estrutura de ciclo de liquidez e você fazer aí o seu ciclo de alocação em ativos com base no ciclo de liquidez, que é justamente isso que a gente está fazendo lá no Block Trends Pro. Nós rastreamos o ciclo de liquidez, enxergamos quais são ali os melhores momentos para você reduzir a exposição e aumentar a exposição, tanto dentro da liquidez, dos choques de liquidez sistêmico que eu já expliquei para vocês, quanto também dentro dos próprios choques de liquidez pontuais, né? Esses choques de liquidez imediata que acontecem quando outros fatores exógenos ao Bitcoin, exógenos à economia, atingem a precificação de ativos. Se você quiser saber como se posicionar em ambos os momentos, tanto na estrutura de ciclo de longo prazo, quanto nesses movimentos de alta volatilidade, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição todas as informações do Block Trends Pro e você pode ter aí uma comunidade com um alto nível de conhecimento, onde eu tenho certeza que você vai melhorar bastante nos seus investimentos. Além do mais, não se esqueça de verificar o vídeo que eu fiz nessa semana, no início dessa semana, onde eu explico essa queda de preços do Bitcoin atualmente. Eu vou deixar um card aqui em cima e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like para a gente continuar fazendo esse tipo de material e atingindo o máximo de pessoas possível. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!